Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a Europa, sobre o quadro natural e sobre a regionalização desse continente. Os países do continente europeu, eles são diferentes entre si, não somente pelas questões de população e cultura, mas também em aspectos econômicos. Isso porque, apesar dessa diferença de grande parte dos países possuírem diferenças econômicas, eles são reconhecidos principalmente por possuir grandes índices sociais. Eles geralmente são caracterizados por possuir indicadores sociais altos. E mesmo com bons índices sociais, alguns países da Europa também apresentam problemas econômicos. Então, eles também possuem problemas econômicos, apesar de possuírem esses altos índices sociais. E o continente europeu, ele fica localizado principalmente no Polo Norte, ali na região, na zona temperada, e também uma parte do extremo norte da Europa vai ficar já no polo, na zona polar, que é uma zona extremamente fria. E a Europa, ela pode ser regionalizada, ela pode ser dividida em 4 partes. São elas: a Europa Ocidental, a Europa Setentrional, a Europa Centro-Oriental e a Europa Mediterrânea. E o relevo do continente europeu, ele é marcado por montanhas, também por planícies, hidrografia densa e também por variados cursos de água, e também é utilizado para diversos fins econômicos. O clima na Europa é predominante temperado, também a vegetação ela é variada, principalmente com a predominância de florestas temperadas. No entanto, grande parte dessas florestas já foram desmatadas, já foram derrubadas, e o continente, as florestas do continente geralmente já estão quase todas devastadas. E a Europa também, ela tem como principal desafio atualmente, ela vem buscando principalmente nos últimos anos, a diminuição da emissão de CO2 e de gases poluentes. Mas também é preciso ressaltar que a Europa, ela é refém, de certa forma, ela é refém de energias não renováveis, que geralmente emitem grandes gases poluentes. E sobre a regionalização da Europa, como eu mencionei, ela pode ser dividida em 4 partes, que é a Europa Ocidental, que é onde se encontram as principais economias do continente. Algumas com grande destaque no mundo, como a Alemanha, o Reino Unido e França, e foi justamente nessa região que se iniciou o processo de industrialização, com a Revolução Industrial na Inglaterra no século XIX. Tem a Europa Setentrional, que ela é constituída pela Península Escandinava e os países bálticos, que são os países ex-socialistas. Tem também a Dinamarca, a Islândia e a Finlândia. E a economia desses países se destaca principalmente pela exploração madeireira, das florestas de coníferas e também pela pesca. Tem a Europa Centro-Oriental, que é composta também por países ex-socialistas e uma parte da Rússia. Na região central ali estão as economias mais industrializadas de toda a Europa, como, por exemplo, a República Tcheca e a Polônia, e também nas partes mais orientais estão a parte dos países que formaram com a Rússia a Comunidade dos Estados Independentes, e também esse bloco que surgiu após o fim da União Soviética. E nós temos também a Europa Mediterrânea, que ela engloba 3 penínsulas basicamente, que é a Península Ibérica, a Península Itálica e a Península Balcânica. E nessa região formaram-se as civilizações como a grega e a romana, e também cujas ruínas atraem milhares de turistas no mundo inteiro, e a atividade agrícola ainda é muito forte nessa região. E dentre os países com os maiores índices sociais e econômicos dessa região é justamente a Itália. E agora, sobre o relevo do continente europeu, nesse continente é possível encontrar 3 unidades de relevo. São elas montanhas muito antigas que se situam ali no centro-norte do continente, também no leste do continente, e entre os quais se destacam os Montes Urais, que se separam da Europa ali perto da Ásia, e também a leste, nos Alpes escandinavos. Na Europa também é possível encontrar as planícies centrais, que são localizadas ali na região central do continente, e eles também apresentam uma grande extensão de solos muito férteis, e isso vai favorecer principalmente o cultivo de cereais e também a criação de gado. E também é possível encontrar as cordilheiras recentes, que são montanhas jovens, são montanhas e também que, apesar de ser jovens, elas possuem uma elevada altitude.
E também na Europa é possível encontrar algumas depressões, que são justamente as áreas que ficam abaixo do nível do mar, e dentre essas áreas, o mais conhecido é justamente os Países Baixos, que popularmente é conhecido como Holanda também. E sobre os climas que você pode encontrar na Europa, geralmente você vai encontrar climas frios nesse continente justamente por ele ficar situado no Polo Norte e numa área ali que recebe menos radiação solar. Então nós podemos encontrar ali na Europa do Norte, ali próximo a 60 graus do norte, predominam ali os climas frios e polar, que é onde encontramos a floresta boreal e a tundra, e também essa parte da Europa ela é caracterizada principalmente por possuir uma menor densidade demográfica. Então é uma área, por ser muito fria, então poucas pessoas vão morar nessa região ali. E ali nas áreas das planícies é possível encontrar o clima temperado, que ele é marcado principalmente por possuir um regime de chuvas e sol regulares e bem distribuídos ao longo do ano. E ali na parte mais sul da Europa é a parte que você vai encontrar onde existe mais calor na Europa, onde é a parte menos fria da Europa. E nessa área você vai encontrar também as temperaturas mais altas da Europa, como mencionei, e também é marcado principalmente por possuir verões secos e invernos chuvosos, principalmente com características de clima mediterrâneo. Como eu mencionei anteriormente, o continente europeu é marcado principalmente pela diversidade entre os países nos aspectos econômicos, mas que ambos possuem, na verdade todos possuem grandes índices sociais, e isso vai se dar principalmente pela capacidade de adaptação. Então, alguns países eles vão se moldar, eles vão mudar a economia de acordo com a área física em que eles ficam localizados. Por exemplo, os países que ficam ali mais próximo ao continente, mais próximos aos oceanos, eles vão ser marcados principalmente pela presença de extensa atividade pesqueira, justamente como maneira de expandir sua economia. E ali já na região mediterrânea, onde já vai possuir uma temperatura um pouco mais baixa, onde vai possuir uma temperatura menor, é marcado principalmente pela presença das plantações e dos cultivos, e também pela criação de gado. Então, galera, essa foi a nossa primeira aula sobre o continente europeu, e eu espero aí que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante. Mas antes disso aí, eu peço aí que vocês deixem seu like, que também se inscrevam no canal e que ativem o sininho das notificações. Até a próxima!